Olá, gente! Começa agora o nosso Band Empresarial e dessa vez com um trabalho bem diferenciado. Sabe por quê? Porque a gente vai montar um novo quadro chamado Histórias. A gente tem aqui trazido muitos empresários de sucesso, contando e falando muito sobre sua empresa, muitas vezes desafios que ele tem enfrentado e que se propõe a enfrentar. Mas como é que esse cara chegou lá? Como é que esse empresário surgiu? Então, a gente quer aqui agora, nesse quadro Histórias, é mostrar isso. Pessoas de sucesso, mas não mostrar somente o palco, mas mostrar principalmente os bastidores, como é que essa pessoa chegou lá. E é isso que a gente vai começar, claro, com uma pessoa que me impressionou muito quando entrevistamos, ele foi lá falar sobre o seu centro odontológico, Dr. Fábio Barbosa. Na conversa em off, ele me trouxe muitas coisas interessantes que eu acho que serve de exemplo. Serve muito de inspiração e motivação para muitas pessoas. E é isso que a gente vai conversar aqui agora no nosso Band Empresarial. Boa tarde, Fábio Barbosa. Muito bem-vindo aqui ao nosso Band Empresarial. Boa tarde. Que bom que eu estou aqui mais uma vez e vou contar essa história, né, que é uma história muito interessante, que é a história de como eu cheguei onde eu estou, né? E essa história de repente pode incentivar outras pessoas, pode motivar outras pessoas também a empreender, a crescer e a ter sucesso. Exatamente, não estamos falando aqui nada que não vá trazer muitos exemplos de sucesso, mas também vai trazer como saiu de determinados pontos e onde vem insights, gente. Eu sempre faço uma recomendação de ler livros, um deles me chama muita atenção, onde fez uma análise de pessoas de sucesso e que ele traz 7 hábitos extremamente repetitivos e eficazes que essas pessoas produziram. E ao final você vai ver que as pessoas repetem muito isso, as pessoas de sucesso repetem alguns pontos. Isso me chamou muita atenção no Fábio, porque ele tem muitas coisas disso. Vamos começar perguntando, de onde veio essa vontade empreendedora, Fábio? Pois é, Azevedo, eu acho que eu já nasci com essa vontade. Desde muito pequeno, eu sempre ficava pensando como ganhar dinheiro. Então, às vezes, minha mãe falava assim, meu filho, vai estudar. Eu parava de estudar e ficava pensando, ela, por que você não está estudando? Ela falava, estou pensando como é que eu vou ganhar dinheiro. E estudar pode atrapalhar nesse momento. E meu pai é dentista, minha mãe é pedagoga, então, apesar de meu pai ser dentista, naquele tempo onde a odontologia era uma profissão que as pessoas ganhavam muito dinheiro, meu pai era um bom dentista, mas ele fazia muita caridade, ele atendia muitas pessoas, nunca foi um dentista que cobrava caro, então nós éramos classe média mesmo. Minha mãe professora, meu pai dentista, mas com 3 filhos, né? Então era uma classe média. E a gente, claro, classe média tem suas limitações, né? Então talvez por ter essas limitações eu pensava assim, como é que eu faço para ganhar dinheiro? Desde pequeno eu tinha esse pensamento. E meu pai, meu grande exemplo, ele é dentista e eu achava que as pessoas eram crianças e cresciam e viravam dentistas. Todas elas, não tinha outra opção, né? Nunca pensei em outra coisa, porque eu achava que todo mundo crescia e virava dentista, porque meu pai sempre foi meu grande exemplo. E então, com isso daí eu cresci, fiz faculdade de odontologia, me formei já na faculdade, eu pensando como é que eu ganhava dinheiro, como é que eu fazia isso. Sempre Deus me abençoou de ser muito bom tecnicamente com as mãos, então eu tenho uma habilidade realmente com as mãos muito grande, que essa habilidade na faculdade fez com que eu me diferenciasse. Quando eu acabei a faculdade, mais da metade da minha turma já era meus pacientes. É praticamente aquele que paga o curso com os colegas de sala, né? Pois é, mas como foi UFBA, então não precisou pagar curso nenhum, né? Enfim, meu pai tinha um consultório e nesse consultório só tinha uma cadeira, porque a odontologia naquele tempo se fazia assim, e ele dividiu aquele consultório dele no meio e botou uma cadeira para mim. Só que a realidade do dentista clínico, não era uma realidade de muito dinheiro. Então, quando eu acabei de me formar, eu até pensei em desistir. É sério, tá vendo aí? Esse é um ponto importante que também já passou. É o primeiro ponto que eu disse, vários pensaram em desistir. Pois é. Então, eu falei com meu pai, eu acho que a odontologia não é para mim. Eu não estou conseguindo ganhar dinheiro. E olha que eu era um bom dentista, eu fazia muitas coisas já, mas eu não conseguia ganhar dinheiro. E meu pai falou, tenha calma, você ainda vai ganhar muito dinheiro com a odontologia.
E aí eu pensava em outras coisas e tal, mas pensava no que meu pai me falava, que eu ainda ia ganhar muito. E aí, você já conseguia ver carências na odontologia que permitisse essa decisão de continuar ou dessa afirmação de seu pai? Olha, naquele tempo, há 25 anos atrás, a gente saía da faculdade sem saber o que era um implante dentário. Mas a gente ouvia falar do implante dentário. Eram pouquíssimas pessoas que faziam implante dentário aqui, 1, 2 profissionais apenas. E a gente ouvia falar de pacientes que pagavam muito caro para ter os dentes de volta. Só que meu pai veio de um tempo onde o implante dentário já tinha tido outras 2 técnicas de implante dentário que tinham dado errado. E aí eu falei, meu pai, esse negócio de implante dentário não dá dinheiro não. Aí ele falou, rapaz, isso aí já vai dar errado. Aí eu falei, mas será? Já teve 2 vezes que tentaram e não conseguiram. Só que essa é uma técnica nova, não era a que ele tinha vivenciado. Entendi. E aí eu fiquei com isso na cabeça, que o implante dentário, as pessoas pagavam muito pelo implante dentário, e eu tinha uma boa técnica, falei, de repente pode ser que seja bom nisso. E um primo meu ligou para mim um dia e falou assim, rapaz, a minha sogra está precisando colocar os dentes. Aí eu falei, é mesmo? Tá precisando colocar. E aí cobraram ela R$14 mil. Imagina, eu ganhava R$2.000, R$2.500 por mês. Um mês todo de trabalho. Aí eu falei, e você fez o quê? Eu mandei ela ir lhe ver. Aí eu cheguei e falei, mas rapaz, vamos ver o que essa mulher vai... Olhe, se você cobrar 12 mil, ela fecha com você. Ela vendeu o carro, está com o dinheiro na mão. Cobraram 14 a ela. Aí eu, tá bom. Essa mulher veio. Quando essa mulher veio, eu olhei ela na porta, eu só vi um cifrão. R$12 mil. Eu falei, rapaz, R$12 mil aqui na minha frente. Imagina você ganhar 2 mil. 6 vezes. Você vê 12 mil na sua frente. Quando ela entrou, ela falou, eu queria colocar meus dentes. Aí ela me deu a radiografia dela. Eu rapidamente peguei a radiografia, olhei no negatoscópio, naquele tempo ainda tinha um negatoscópio, olhei, procurando o dente, porque era o que o dentista sabia olhar, não tinha dente nenhum. Então não tinha nem o que olhar na radiografia, porque eu não sabia olhar, há 25 anos atrás, e treinado para olhar dente. E aí eu olhei aquela radiografia, não via nada, olhava a radiografia, olhava o cifrão, olhava a radiografia, olhava o cifrão, eu falei, não posso deixar ele lá embora. E aí, sabe aquela hora que dizem que passa 1000 coisas na cabeça, a hora da morte, que passa 1000 coisas na cabeça? Aí foram pensamentos rápidos na minha cabeça de falar assim, bom, eu vou dizer que faço, vou pagar meu curso, vou aprender e vou fazer. E aí outra voz chegava e falava, isso não vai dar certo. E aí aquela confusão na minha mente, e aí de repente eu cheguei para ela e falei assim, ó, eu acho melhor você fazer seu caso com outra pessoa mais experiente e não vou conseguir fazer seu caso, eu não tenho experiência para isso, porque eu não podia fazer uma coisa que realmente eu não sabia. E aí aquele cifrão levantou da minha cadeira, saiu pela porta, e aí eu falei para mim mesmo, nunca mais eu vou perder um paciente. Dessa vez eu aprendi. Agora o futuro é o implante. E aí, Fábio, uma coisa que me provoca nesse depoimento seu é que você fez ali duas brigas, né? Essa mais clara aí entre o cifrão e a honestidade, a técnica para poder conduzir aquilo para o que ela queria, mas principalmente eu acho que é o seguinte, o enfrentamento daquilo que seu pai disse. Seu pai disse, olha, não, implante não, mas essa vontade sua foi maior até do que esse respeito, do que esse amor todo e por você sempre seguir. Isso é um ponto muito interessante dos empresários. Sim. Nessa hora eu saí da sala, a primeira pessoa que eu procurei foi meu pai. Entrei na sala dele e falei, meu pai, a partir de hoje eu faço implante. Aí meu pai, como, rapaz? Eu falei, eu não sei. Eu sei que a partir de hoje eu faço implante. Aí liguei para a UFBA, quando é que tem o curso de implante aí? Não existia especialidade naquele tempo, foram 25 anos atrás. Liguei para a UFBA, o ano que vem talvez, eu falei, tá longe. Eu liguei para a ABO
quando é que começa o curso de implante aí? Talvez no final do ano, tá longe. Aí liguei para uma outra instituição de ensino, falou, esse final de semana vai ter um curso de implante aqui e tal. Eu falei assim, pode me inscrever. E aí veio um pessoal de Santa Catarina, uns doutores de lá, mestres de lá, e deram um curso que tinha uma duração de 10 meses. E aí foi aquele primeiro módulo. Quando eu cheguei lá, eu falei para o professor, eu quero saber o que é que precisa para fazer implante. Aí ele falou, você precisa de um motor, de um kit cirúrgico e de um contraângulo. Eu falei, onde é que compra isso? Naquele tempo era tudo muito difícil, não se tinha as coisas de imediato. Você compra com aquele cara ali o motor, com aquele outro contraângulo, com aquele outro lá o kit cirúrgico. Tudo bem, comprei e ficou esperando para chegar depois de um mês. Segundo módulo de curso, recebi o meu material, mas ainda não tinha visto a cirurgia de implante. Bom, deixei meu motor, meu kit, meu contraângulo em cima de minha cama. Eu me lembro como se fosse hoje, uns amigos foram lá em casa e viram aquele aparelho em cima da minha cama e falaram para mim, rapaz, que negócio é esse aí? Eu falei, rapaz, isso aqui é uma máquina de fazer dinheiro. Aí o pessoal chegou e falou assim, mas como é essa máquina? Eu falei, não sei, eu sei que quando começar... Não é do Banco Central não, mas... Quando começar não para mais. E aí no terceiro módulo, eu vi o professor fazendo aquele procedimento. Eu vi o professor fazendo um procedimento que, pela minha habilidade manual, aquilo seria muito fácil. Quando chegou na segunda-feira, o módulo acabou no domingo, quando chegou na segunda-feira, eu falei para minha secretária, vamos fazer implante em todo mundo agora. E de lá para cá, 20 e poucos anos, é tudo que eu fiz. Foi assim que eu construí muitas coisas daqui eu tenho. E aí, interessante que eu comecei a fazer, comecei a trabalhar, e meu irmão ia se formar. Meu irmão mais novo também é dentista. Aí eu falei, eu preciso de um espaço maior. Eu tinha que deixar para meu irmão, porque meu pai não ia ter condição de colocar uma outra cadeira dentro do consultório, era uma coisa pequena. Nessa época você ainda estava no consultório com seu pai ali? Sim, ainda estava no consultório. Minha sala toda, onde eu fazia tudo, era bem pequenininha. Mas dava para fazer tudo. E aí eu vi que meu irmão ia chegar, ia se formar. E aí eu falei, eu vou comprar uma sala para mim. Já começou as coisas a melhorarem, comecei a ganhar algum dinheiro, comecei a melhorar, né? A máquina de fazer dinheiro começou a rodar. Começou a funcionar. E um belo dia apareceu uma sala para comprar no mesmo prédio, no último andar. Aí eu fui lá com o corretor. Aí o corretor chegou lá, me mostrou a sala. Quando eu cheguei naquela sala, eu vi uma vista maravilhosa. O mar, a cidade, tudo vendo, tudo de cima. Aí eu falei, é aqui que eu vou ficar. Não perguntei nem o preço da sala. Aí falei com o corretor, tá fechado o negócio. Quanto é essa sala? Ele falou 50 mil reais, eu me lembro, era 50 mil reais. Eu tinha 7 mil reais na conta e tinha um carro que valia 18 mil reais. 25. Já tinha metade, pô. Para empresário é muito dinheiro. Muito. Aí, resultado, essa história é interessante, que aí eu cheguei, desci o elevador, né, era no mesmo prédio, eu desci o elevador pensando, pô, tá fácil. Eu já tenho 25, né, tenho 7, vendo meu carro por 18, 25, só falta 25, tem uma caixa econômica aqui embaixo. Rapidamente eu vou descer, pegar 25 mil e a sala está comprada. Aí desci direto lá para a Caixa Econômica. Eu falei para o cara, pode rodar o contrato. Quando eu chego na Caixa Econômica, eu não sabia, soube assim, banco não empresta dinheiro para quem não tem dinheiro. Não. Quando eu cheguei para pegar 25 mil na Caixa Econômica, falou, não pode. Como é que você vai pegar 25 mil? Não tenho crédito, não é? Então, eu falei, bom, já mandei o cara fechar lá o negócio da sala. Subi, fui para o consultório de meu pai. Falei, meu pai, eu queria 25 mil reais emprestado. Mas meu pai também não tinha 25 mil. Mas ele era funcionário público, é funcionário público. E aí eu falei, pegue um empréstimo para mim, que eu lhe pago os 25 mil. Né?
E aí ele, tudo bem, meu pai sempre confiou muito em mim, né? Minha família é muito unida. E na mesma hora ele desceu, pegou um empréstimo de 25 mil, eu fechei o negócio com a sala, paguei os 50 mil. Me lembro como se fosse hoje. Meu pai, quando eu acabei de assinar os papéis, meu pai falou assim: agora você vai dar um tempo, demora uns 3 meses aí para se capitalizar, para começar a reforma. Afinal de contas, a sala só estava no carpete, não tinha divisão, não tinha nada, era uma sala oca, do jeito que a construtora tinha entregado. Aí eu falei: não, meu pai, a reforma começa amanhã. Aí meu pai: como, rapaz? Eu falei: não se preocupe, eu vou dar um jeito. Desci de novo no banco. Eu não tinha crédito, mas naquele tempo tinha cheque. Eu falei: vou imprimir quantas folhas de cheque essa máquina imprimir. E imprimi um monte de cheque. Saí de lá da Caixa Econômica com um bolo de cheque. Aí falei: bom, agora eu vou às compras. Ô Fábio, sobre esse ponto, o que a gente pode trazer de exemplo de parte do empreendedorismo? Ou seja, o empresário, ele precisa ter a coragem de, acreditando em si, assumir dívidas, sim, desafios, né, que ele tem que pegar e fazer. Está claro aí o que você fez. Então, por muitas vezes, tem muito empresário que diz: não, eu só quero começar saindo com tudo prontinho, com tudo não sei o quê, não assumir os riscos da sua própria negócio. Mas você vai responder isso já, depois do nosso intervalo, que a gente vai ali para o faturamento com os nossos patrocinadores e volta já para Fábio continuar essa história maravilhosa de empreendedorismo. Pois é, o quadro Histórias está começando em nosso Band Empresarial. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente. Estamos de volta com o nosso Band Empresarial aqui no quadro Histórias, como determinados empresários chegaram ao seu sucesso. E aqui com Fábio Barbosa, do Centro Odontológico Fábio Barbosa. Fábio, você estava falando, dizendo: vou começar a reforma. Fui lá, pedi vários cheques e vamos começar essa reforma da sala. Pois é, então eu chegava para comprar as coisas, os equipamentos e loja de materiais, eu falava: olha, eu não quero desconto, quero prazo. E aí comecei a comprar, gastei 100 mil reais para reformar aquela sala. Repetindo, você tinha uma sala que custou 50, você tinha 25, começou a dever 25 para seu pai, que você fez um empréstimo, e tinha 100 mil para poder gastar de reforma. Pois é, então eram 125 mil aí para você se virar, para correr atrás. E aí o que é que acontece? 3 meses depois a sala estava pronta. Eu falei: vou subir. Subi. Comecei a trabalhar e, assim, não tinha plano B. Não podia dar errado. Aquilo dali era tudo que eu tinha que fazer e eu confiava na minha experiência, eu acreditava em mim. E isso é fundamental. Você precisa acreditar. Se você não acreditar em você, você não vai conseguir. Perfeito. Então, imagine que depois de 3 meses eu lá, surgiu a oportunidade de comprar a sala do lado. Eu falei: eu não posso perder essa oportunidade. É a oportunidade de eu... terminado nem a primeira aí. É a oportunidade de eu crescer. Eu pensei: se chegar alguém aqui de pegar essa sala e não sair mais. Então, depois de 3 meses, eu comprei a sala do lado e já comprei à vista. Que maravilha. E aí eu comecei, se lembra do que eu falei antes, que eu não ia perder mais cliente. Eu botei mais cadeiras, botei 4 cadeiras, comecei a dar curso de implante também nos finais de semana. Então, não disse que não ia perder implante, não ia perder cliente. Então, o cliente que poderia pagar um tratamento particular, eu fazia o tratamento particular. Ah, não posso, botava pelo curso. E os dentistas que faziam me pagavam o curso. Então, eu conseguia realmente fazer o tratamento, oferecer um tratamento de implante dentário para todo mundo e ser lucrativo. Perfeito. E aí a clínica foi crescendo, cada vez mais o bom atendimento, né? Acreditando no meu trabalho, acreditando na minha equipe. A clínica foi crescendo e eu tinha um vizinho que era um contador. E aí sempre eu passava por ele e falava: vou comprar sua sala. E aí ele chegava e falava, dava risada e tal. E um dia eu falei: vou comprar sua sala. Quanto é que você quer para sair? Aí ele chegou, pensou assim e me deu um valor tipo assim, 50% a mais do que a sala valia. Aí eu falei: que dia você sai?
E aí ele falou, você vai comprar? Vou. Comprei a sala dele. E a clínica ampliou mais. E aí coloquei mais cadeiras, aumentei a equipe, consegui tratar de mais pessoas e eu estava satisfeito com aquilo ali. Eu estava satisfeito, mas Deus não. Deus, Ele tinha planos muito maiores para mim. Esse é um ponto que me chamou muita atenção na primeira entrevista que eu tive com o Fábio, essa ligação dele com a energia, com a religião e com Deus. Eu acho isso muito interessante. Pois é, eu estava feliz, estava ganhando meu dinheiro, estava em um nível que eu nunca nem pensei em ter, porque eu estava numa condição financeira muito maior do que a minha família, e para mim estava tudo bem, mas Deus me reservava coisas maiores. Mas eu estava num ponto que, a zona de conforto, eu não queria sair dali. E aí o que foi que acontece? Eu vou, para ser mais rápido, a gente demorar menos tempo e contar essa história de forma mais rápida, eu gosto muito de ajudar pessoas. E eu pensei em um negócio para meu irmão. E aí, pensando em meu irmão, eu adquiri outras salas e ampliei a clínica para uma parte médica, onde meu irmão tomaria conta. Perfeito. E depois de tudo montado e depois de a equipe montada, essa equipe foi muito difícil porque foi uma especialidade muito específica. Procurei uma equipe em São Paulo, conheci muitas pessoas para montar esse negócio. E depois de tudo montado, ele falou, rapaz, eu não estou feliz. Estou fazendo, mas isso não está me É uma coisa boa, mas eu não estou feliz. Ele é médico, ele gosta também do contato com o paciente. Essa especialidade não tinha esse contato que sempre ele teve e ele não estava feliz. Eu falei, não se preocupe. Se você não está feliz, vamos sair desse negócio. Ele, rapaz, e esse investimento que você fez? Você comprou não sei quantas salas, tipo, dobrou o tamanho da clínica, ou triplicou, porque foi uma coisa nova que a gente colocou. Eu falei, não se preocupe. Deus vai mostrar o caminho. E aí, eu tenho certeza que foi Deus, porque tem uma sala de cirurgia nesse lugar que foi feita para a cirurgia médica. E a cirurgia odontológica precisa de um ponto de água, de um ponto de luz. E aquele piso especial ali, normalmente, quando eu não uso as coisas, eu dou. E naquele ponto específico ali, naquela sala, eu comprei o piso com a medida correta e veio um pedaço a mais. E esse pedaço a mais, um certo dia, até um amigo meu me pediu, porque normalmente eu dou mesmo. Sobra, né? E alguma coisa na minha cabeça falou, não vou lhe dar, deixa isso aí. E quando a gente acabou o negócio de meu irmão, eu fui transformar aquela sala de cirurgia ali numa sala para odontologia. Eu falei, eu preciso pegar um ponto de água aqui para a cadeira. E aí eu medi qual era o ponto de água mais próximo, que eu tinha que quebrar aquele piso, tinha que cortar aquele piso. E quando eu medi, eu lembrei do pedaço. Quando eu fui olhar o pedaço, era o pedaço certo Você tá de do lugar que ia quebrar. Eu falei, então já estava tudo planejado. Deus sabia que eu não ia fazer por mim. Eu não ia aumentar a clínica, eu estava numa zona de conforto. Mas A provocação foi seu irmão que aceitou. Mas por meu irmão eu faria. Então eu fiz tudo por meu irmão. Só que chegou lá, ele não quis quando chegou na frente. E aí você fez o que com essa? E aí eu falei, agora eu já sei, foi Deus que planejou tudo isso, porque Ele queria que eu atendesse mais pessoas, Ele queria que eu ganhasse mais, Ele queria minha prosperidade. E aí eu fiz a sala de cirurgia e minha mãe chegou para mim e falou, rapaz, e agora você está com a clínica daquele tamanho, você não tem pacientes para aquela clínica. Eu falei, não se preocupe que Deus vai mostrar o que é que vai acontecer. Aí ela brincou comigo e falou assim, tomara que ele mostre logo, porque os custos estão aí, né? Nesse dia, eu falei isso com minha mãe, meu primo me ligou, um primo meu. Aí falou, rapaz, eu queria conversar com você. Ele tinha uma clínica no prédio mesmo. Eu queria conversar com você. Eu falei, tá, vamos conversar. A gente saiu para jantar. E ele falou, rapaz, eu estou com uma dificuldade lá na clínica, eu estou precisando fazer tratamentos, né, realizar os tratamentos que eu vendo, mas minha equipe não entrega. Então eu estou com um monte de problema lá. Eu falei, rapaz, a equipe eu tenho. Se você quiser, traz seus pacientes, traz para lá para a clínica que a gente dá conta de tudo. Ele falou, é mesmo? Ele falou, é.
E que dia a gente começa? Eu falei, no dia que você quiser, ele é amanhã. Ele veio trabalhar aqui no prédio, a clínica dele era no 5º andar, ele subiu direto para o 24. Nunca mais foi na clínica dele. Só ligou para a secretária, quando os pacientes chegarem, manda subir. E de uma hora para outra... Você teve ocupação total naquela área que foi deixada pelo seu irmão. Ocupação total. E a clínica trabalhando a todo vapor, com todas as cadeiras ocupadas, tudo funcionando e fazendo uma odontologia de ponta aí para entregar o que a odontologia tem de melhor para os clientes. Ou seja, você acha que também, primeiro ponto que eu chamo a atenção nisso, parcerias. Você acha que esse é um caminho seu, um dom seu também, de identificar, transformar pessoas, como você quer ajudar, trazer o fato religioso, mas para isso, parceria. Você acha isso que é um caminho também para essa história sua? Para todo empresário, se você quer crescer, você não pode crescer sozinho. Você precisa de pessoas ao seu redor para crescer junto com você. Você não cresce só, ninguém cresce só. Atrás de todo grande empresário, tem pessoas que estão ali dando suporte, tem pessoas que aquele empresário está modificando a vida da pessoa, está melhorando a vida da pessoa. Então, tem outros negócios também, e todos esses negócios sempre existem pessoas por trás. Ninguém pode estar em todos os lugares, ninguém pode fazer tudo só. Então, para o crescimento é fundamental o apoio de outras pessoas. Você ter pessoas de confiança, você ser generoso com as pessoas, porque não adianta a exploração. Se você ganha, o seu parceiro tem que ganhar também. Então, para mim, esse é o grande segredo. É a honestidade, é fazer o trabalho com qualidade, é se unir a pessoas boas e fazer a mudança na vida das pessoas. E outra coisa, Fábio, para poder a gente concluir, que é um ponto que me chama muita atenção. Dr. Fábio Barbosa não tem preguiça, gente. O cara trabalha. Eu cheguei aqui cedo, a clínica estava cheia, mas ele estava já devidamente arrumado, trabalhando e já pensando em coisa na frente. A gente está conversando aqui, ele já me disse umas 2 coisas. Então, Fábio, com mensagem final, já agradecendo você estar abrindo aqui o nosso quadro Histórias e, com certeza, essa questão de ter o foco em trabalhar, para você é um ponto fundamental, né? Com certeza. Se você quer montar seu negócio, se você acredita no seu potencial, vai que vai dar certo. Não tem como dar errado. Não precisa ter plano B. Foca no plano A e faz até dar certo. A persistência é o caminho para o sucesso. Fábio, agradecer mais uma vez você aqui no nosso Band Empresarial, e tenha certeza que não vai ser a única, mas eu acho que você aqui pintou e provocou muita gente que vai se assemelhar nessa sua iniciativa de desafios, de coragem para conseguir ter sucesso. E vem novas histórias aqui dentro do nosso Band Empresarial. Aguarde, porque tem muita gente aqui na nossa Bahia, como o Fábio, que produziu, que ralou, que fez muito suor antes de estar usando e fazendo os bastidores, sim, o caminho para o seu palco. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente. Lembrando sempre, terça-feira que vem, nós estamos de volta, 13h30, aqui na Band e no YouTube. Um abraço para todos vocês.